Olá, esse é o podcast Em Tese do direitohumanidades.com. Hoje iremos reproduzir o informativo 949 do STF, divulgado em 4 de setembro de 2019. Não houve julgamento concluído pelo plenário, mas somente pelas turmas e exclusivamente em matéria de direito processual penal. O informativo está transcrito integralmente, excluídos os julgamentos suspensos e sem a adição de quaisquer comentários pessoais. Tudo para você aproveitar melhor o seu tempo, em tese e em dia. Primeira turma. Provas. Súmula vinculante 14 e não comprovação de restrição de acesso aos elementos de prova. A primeira turma negou o provimento a agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que negou seguimento à reclamação ajuizada contra ato de juízo federal sob alegada afronta à autoridade da súmula vinculante 14. No caso, o reclamante afirmava não ter tido acesso ao procedimento da escuta telefônica que serviu de esteio ao oferecimento da denúncia, o que impossibilitou a análise do período da autorização e de seus fundamentos. Pretendia a procedência da reclamação com a anulação das provas produzidas contra ele na origem. O colegiado manteve os fundamentos da decisão reclamada, visto que o acesso aos autos originários, da forma como franqueado aos reclamantes, seguiu os parâmetros da súmula vinculante 14. Inexiste, portanto, substrato fático ou jurídico capaz de atrair a sua incidência. De acordo com as informações prestadas pela autoridade reclamada, as interceptações telefônicas foram cautelarmente colhidas com a autorização do juízo, e os áudios interceptados também foram juntados ao inquérito policial e sempre estiveram disponíveis às partes e procuradores, inclusive na forma digitalizada depois de deflagrada a investigação. Além disso, o juízo reclamado apreciou o pedido de transcrição integral dos áudios interceptados formulado pela defesa, o que pressupõe prévio acesso aos respectivos autos em que produzidos. Por fim, a reclamação foi deficientemente instruída. O reclamante sequer explicitou o ato judicial que supostamente implicou o indeferimento do acesso do reclamante aos autos da interceptação telefônica, não obstante a concessão excepcional de prazo para sua complementação. Reclamação 27.919 em agravo regimental de Goiás, relatoria da ministra Rosa Weber, com julgamento em 27 de agosto de 2019. Segunda turma. Lei 12.850 de 2013, colaboração premiada e ordem da apresentação de alegações finais. A segunda turma, por maioria, deu provimento a agravo regimental em habeas corpus para anular a condenação imposta ao paciente e assegurar-lhe nova oportunidade de apresentar memoriais escritos, após o decurso de prazo oferecido para a apresentação dessa peça aos corréus colaboradores. No caso, o paciente foi condenado, no âmbito da Operação Lava Jato, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Entretanto, na fase final da instrução processual, o juízo determinou a apresentação, em prazo comum, de alegações finais pelos corréus, independentemente de ostentarem a condição de colaboradores ou de haverem sido delatados nos acordos celebrados. A defesa alegou que, embora inexistente previsão legal específica, o paciente, delatado, deveria ter o direito de apresentar sua peça defensiva após os delatores. Inicialmente, a turma, por maioria, conheceu do habeas corpus. No ponto, o ministro Gilmar Mendes anotou que o tribunal construiu jurisprudência segundo a qual hipóteses que não envolvem risco imediato de prisão, como análise de ilicitude de prova, por exemplo, são matérias que implicam conhecimento do writ. Concluiu que toda vez que houver a possibilidade de condenação e, portanto, o envolvimento da liberdade de ir e vir, caberá o habeas corpus. O ministro Ricardo Lewandowski acrescentou outra hipótese que enseja cognoscibilidade, o respeito à cronologia das sustentações orais, com o direito de a defesa se manifestar por último.
A ministra Carmen Lúcia lembrou que a jurisprudência da Corte quanto ao cabimento do habeas corpus é generosa e abarca casos nos quais, à primeira vista, não parece estar em jogo apenas a liberdade de locomoção. Frisou que o direito de locomoção é uma condição sine qua non do exercício de uma infinidade de direitos, como o direito à saúde, ao trabalho, ao desenvolvimento científico e religioso, entre outros. Vencido no ponto o ministro Edson Fachin, relator, que não conheceu do habeas corpus. No mérito, prevaleceu o voto do ministro Ricardo Lewandowski, no que acompanhado pelo ministro Gilmar Mendes e pela ministra Carmen Lúcia. Entendeu evidente a ocorrência de constrangimento ilegal. Nesse sentido, o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa deve permear todo o processo legal, garantindo-se sempre a possibilidade de manifestações oportunas da defesa, bem como a possibilidade de se fazer ouvir no julgamento e de oferecer, por último, os memoriais de alegações finais. Pouco importa, na espécie, a qualificação jurídica do agente acusador, Ministério Público ou Corréu colaborador. A colaboração premiada possui natureza jurídica de meio de obtenção de prova. Lei 12.850 de 2013, artigo 3º, inciso 1º. Permitir, pois, o oferecimento de memoriais escritos de réus colaboradores de forma simultânea ou depois da defesa, sobretudo no caso de utilização desse meio de prova para a prolação de érito condenatório, comprometeria o pleno exercício do contraditório, que pressupõe o direito de a defesa falar por último, a fim de poder reagir às manifestações acusatórias. O direito de a defesa falar por último decorre do sistema normativo, como se depreende do Código de Processo Penal. A inversão processual consagrada pela intelecção que prestigia a manifestação final de réus colaboradores por último ou simultaneamente ocasiona sério prejuízo ao delatado, que não pode se manifestar para repelir os argumentos eventualmente incriminatórios ou para reforçar os favoráveis. Inexistente dispositivo processual expresso, é evidente que, sob pena de nulidade, os réus colaboradores não podem se manifestar por último, em razão da carga acusatória que existe em suas informações. Fere igualmente as garantias de defesa todo expediente que impede o acusado, por meio do defensor, de usar sua palavra por último. Isso porque, independentemente de estar despida de roupagem acusatória, a peça processual das alegações finais, ao condensar todo o histórico probatório, pode ser determinante ao resultado desfavorável do julgamento em relação ao acusado, o que legitima este a merecer a oportunidade de exercitar o contraditório. O prejuízo da defesa é, portanto, induvidoso. Só se poderia afastar o nexo entre o defeito processual e a certeza do prejuízo da defesa se o resultado do julgamento tivesse sido favorável a ela. Isso não se verifica na hipótese de condenação. Vencido o relator, que negou o provimento ao agravo. Reputou que a colaboração premiada não consubstancia meio de prova, mas meio de obtenção de prova. Assim, as meras e eventuais afirmações do agente colaborador em sede de alegações finais não são aptas a conferir influência sobre a esfera jurídica do delatado, a ponto de autorizar, sem demonstração concreta de prejuízo, a infirmação da marcha processual. Este foi o julgamento do habeas corpus 157627 do Paraná, relator original ministro Edson Fachin, com redação para o acórdão do ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 27 de agosto de 2019. É isso, ficamos por aqui. Se você tiver alguma sugestão para melhorar o podcast, ou críticas, elogios, loas, tomates, vaias, likes, deixe um comentário lá no site ou no Instagram @direito.humanidades. Enquanto isso, segue o baile. Boa semana e bons estudos!